Deus, estamos neste lugar. E como tivemos a oportunidade de ouvir, temos orgulho, um santo orgulho em Ti e em sermos Teus. E quando estamos neste lugar, estamos sedentos de ouvir a Tua voz. Queremos ouvir aquilo que nesta manhã Tu tens para o nosso coração. Porque nós acreditamos que Tu és o único que nos conhece bem em tudo. Mesmo naquilo que nós achamos que ninguém sabe, ninguém vê, ninguém conhece. Tu sabes. E sabemos que também és aquele que és capaz de cuidar e de tratar. Por isso, nesta manhã, permite que cada um de nós, Senhor, esteja com o coração aberto, sensível para perceber, para entender e para que a Tua palavra tenha liberdade por Teu Espírito para fazer aquilo que Te apraz. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos estar sensíveis a Ti. E isto nós Te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Há um trecho na Escritura, aquilo sobre o que eu vou falar, eu espero que pelo menos consigam entender, é cuidado com as emoções. Sabem que nós somos possuidores de intelecto, significa temos uma personalidade, temos emoções. Percebem o que é isso? E temos vontade também. Como se pode dizer que temos corpo, temos uma alma e temos espírito também. Espiritualmente nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Mas Deus vivificou essa parte em nós. E é através da nossa vida agora espiritual que nós temos relação com Deus. Mas depois há outra parte que precisa de ser sarada. E nós precisamos, como eu disse, precisamos ter muito cuidado com as emoções. Cuidado em vários sentidos, porque uma emoção mal dirigida pode trazer consequências graves. E há um texto na Bíblia que eu vou usar como base. Vou ficar aqui, mas vou dar alguns exemplos da Bíblia. E eu acredito que Deus nesta manhã vai não só falar comigo, porque eu também já ouvi, quero voltar a ouvir e quero que nesta manhã Deus sare, porque Ele é o único que é capaz de sarar as nossas emoções. O amor de Deus sara as emoções. A paz de Deus sara as emoções. O Espírito Santo sara as nossas emoções. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, é um texto que certamente já ouvimos pregar, já lemos algumas vezes, e a Bíblia diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, ou pode ser emoções, em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Notem o que começa a dizer o versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. A inquietação é uma emoção negativa, mas também pode ser positiva. Por exemplo, se Paulo diz
que eu preocupo-me com o estado da igreja. Nas cartas que Paulo escreve várias vezes, ele diz, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. É uma preocupação. E esta é uma preocupação justa, correta, normal. Se nós nos preocupamos com o bem-estar uns dos outros, isso é lícito, é normal, não é uma má emoção. Agora, se nós vivemos preocupados com como é que vamos subsistir, como é que vamos viver, isso é uma má emoção. Mas o problema não reside aí, porque quando ele diz não estejais inquietos por coisa alguma, significa que há estas coisas algumas que por detrás nós não nos apercebemos, mas que estão a sobrecarregar o nosso coração. E o que é que pode acontecer quando nós nos vamos relacionar com os outros, e neste caso uns com os outros, porque nós somos irmãos, vivemos em comunidade, somos gente espiritual, o que é que acontece? Muitas vezes, porque vivemos sobrecarregados, ou inquietos, ou preocupados, temos a tendência de, nesta emoção, lançar ou transferir para os outros essa má disposição. Percebem? Não. Posso repetir ou não é necessário? Perceberam? Pronto, é que se foram embora, façam sinal, nós já saímos daqui. Sem querer, nós transferimos para os outros quando as nossas emoções não estão bem. Relacionamos-nos uns com os outros. E Paulo diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Esta coisa alguma pode ser tão má que nos leva a viver em preocupação. E Paulo diz, aquilo que temos que fazer é pegar nessa indisposição, nessa emoção que ainda não está bem tratada, vamos levá-la diante de Deus pela oração. Em alguns casos tem que ser com súplica, mas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, então vai guardar o nosso coração, porque é de onde sai esta emoção. De onde é que saem os nossos pecados? Não é do coração? De onde é que saem as nossas más emoções? Não é do nosso coração? Então a Bíblia diz, se eu apresento essas coisas diante de Deus, não é diante dos outros. Mas às vezes acontece. Por isso é que eu digo, nós temos que ter cuidado. Nós, porque eu também estou incluído. Porque todos nós estamos em obras. Eu não me esqueço que quando Jesus foi à cruz, Isaías fala sobre isso, ele levou sobre ele os nossos pecados, as nossas dores, as nossas doenças, as nossas moléstias, e muitas vezes as dores e as doenças não são de cariz físico, são de cariz emocional e espiritual. Houve alguém que disse amém? Está cá, graças a Deus. Já alguma vez fomos ao médico e quando nos sentámos e dissemos, bom dia, Sr. Doutor, o doutor disse, não precisa dizer mais nada que eu dou-lhe já a receita. Já aconteceu? Quando se sentaram, sente-se aí, a pessoa senta-se, o médico diz, não precisa dizer mais nada, o senhor precisa é disto. Não acontece. Não acontece. Primeiro ele quer ouvir, conta lá porque é que veio. Ah, sabe, doutor, tenho isto, desta maneira. Pronto, já sei. Pode até às vezes, sem querer, e os médicos que não me levem a mal, podem até não receitar o melhor possível. Mas dentro do conhecimento que têm, acham que aquela medicação é apropriada. Agora, quem é que trata dos assuntos da alma? Se nós levamos angústia, se levamos dor,
se estamos feridos. Hoje chamam-se stress. Mas o stress é uma emoção que não está bem tratada. Não tem a ver com muito trabalho ou com muita atividade. Tem a ver com sentimentos que nós temos guardados que ainda não estão tratados por Deus. E não é uma coisa que é particularmente minha ou sua. Já vem desde o Éden. Eu lembro-me dos 2 primeiros irmãos, não dos nossos primeiros pais, mas daqueles 2 primeiros irmãos que tivemos, Caim e Abel. Um era lavrador, outro era pastor. E um dia lembraram-se de trazer oferta diante de Deus. Deus agradou-se da oferta que Abel trouxe. Mas Caim trouxe o fruto da terra. É nisto que eu trabalho. É isto que eu vou dar a Deus. Quero lá saber que Deus esteja mais interessado noutras coisas. É isto que eu vou oferecer. E se Ele quer, quer. Se não quer, não quer. Há aqui um misto de qualquer coisa que não está muito bem. Quando Deus aceita a oferta de Abel, Caim ficou irado. O sobrolho eu não sei fazer, mas se alguém fizer assim de má disposição, se souber fazer, venha aqui para mostrar aos outros, porque eu não sou capaz. Alguns são capazes, não sabem? Conhecem aquela expressão de quando ele está mal disposto? Se não fosse cá por coisas... O nosso pastor é que faz isto com muita graça. E o que é que aconteceu? Não é grave sentir que alguma coisa não está bem. O grave foi quando ele pegou no seu irmão e disse, olha, vamos dar uma volta. Mas Deus anteriormente tinha-lhe dito, se tu fizeres bem, não vai acontecer-te o bem? Porque é que tu permites que o pecado fique à tua porta? Resolve-o. E ele não quis, pegou no seu irmão, levou para um lugar descampado, estou sozinho, eu e tu. E depois Deus diz, onde é que está o teu irmão Abel? Eu não tenho nada a ver com ele. Eu tenho que guardar. Porventura eu sou sombra do meu irmão? Isso é um problema dele, mas o sangue do teu irmão está a clamar da terra a mim. Há um sentimento perverso, uma emoção má, ruim, que contamina o homem, que se não for tratado convenientemente, vai prejudicar a nossa vida para sempre. E vamos passando de situação para situação e nunca vai ficar resolvida. Paulo diz, eu não quero que vocês estejam inquietos. Tragam isso diante de Deus. Façam isso conhecido diante de Deus. Deus, eu estou aqui. Eu sofro desta situação. E a Bíblia diz que Deus ouvindo, mas ao mesmo tempo nós, nem que seja com lágrimas, estamos a agradecer porque Deus ouve e Deus é capaz de solucionar. É o único capaz de o fazer. Sabem que o nosso país, se têm seguido algumas das notícias, não falo de guerras nem de conflitos, mas o nosso país está entre os mais, nos primeiros do ranking. Não sei se está bem dito em inglês. Fantástico. Depois digam-me alguma coisa, porque eu gostei também. Porque eu de inglês não sei muito, mas somos dos primeiros em algumas coisas. Os portugueses estão em primeiros da lista na Organização Mundial de Saúde como aqueles que vivem a mais à base de ansiolíticos. São daqueles comprimidos que deixam a pessoa meio entorpecida para não ter... É muito stress, a vida é difícil, temos que lutar, temos que nos empenhar. Vamos ao médico, olha, não se importa de me dar assim um comprimido para relaxar, para andar mais tranquilo. O único que pode resolver das doenças do foro emocional é Deus. Quando somos afetados nas nossas relações pelos outros, não levante muros.
Às vezes achamos que a melhor maneira é eu não vou deixar que mais ninguém mexa comigo, com as minhas emoções. Então levantamos barreiras. Isso não faz sentido. Não levante barreiras. Nem para os outros, nem para com Deus. Porque depois tem dificuldade em se relacionar com os outros, porque não quer ser ferido. E depois não quer estar com Deus porque lhe parece que não está muito bem. E Deus não tem culpa disso. Deus tem a solução para isso. Há coisas que nos parecem insignificantes, mas trazem inquietação. São ruins, mas Deus tem cura. Tudo o que nós precisamos de fazer, eu já vos disse, é trazer ao conhecimento de Deus. E dar a conhecer não é dizer, Senhor, tu sabes que eu tenho. Não, é dizer, Senhor, quando hoje no trabalho, quando aconteceu isto, eu fiquei cá com uma revolta e se não, talvez por ser crente, eu não apertei o pescoço. Mas a minha vontade era fazer isto. Conseguiu controlar? Que bom. Acho que foi a graça de Deus. Mas convém continuar a dizer, Senhor, tu precisas travar esta emoção em mim. Porque se um dia não estou em condições para aguentar, eu vou fazer asneira. Estão a entender o que eu estou a dizer? Eu não estou a dizer que seja mau. Porque todos nós, é um mal de qual todos nós sofremos. Mas há cura. Há cura. Quando eu cheguei aqui, eu disse, a cura de Deus está aqui. Primeiro eu apresentei o medicamento. E eu sei que há situações que nós temos que ter a coragem de as apresentar diante de Deus. Eu tenho dificuldade de me relacionar neste aspecto, naquele aspecto. Há isto que me fere, há isto que me fere. Quando eu estava de madrugada a pensar nisto, eu pensei, suponhamos que agora entrava aqui alguém de quem nós não gostamos e que a nossa relação com essa pessoa não foi muito boa e ela entrava. Tivemos problemas há uns anos, mas ela entrou na igreja porque tem esse direito. Isto é uma casa de acolhimento àqueles que sofrem para serem curados por Deus. Mas a pessoa vem, mas o facto dela entrar, de nós a vermos, bem, ou fica ela, ou fico eu. Eu vou-me embora. Eu não posso estar onde aquela pessoa está. Acham isto decente? Pergunte para nós. Acha isto decente? Está a levar uma emoção, está a levar uma carga que pode ser tratada, que Deus pode resolver. Há um caminho alternativo à preocupação, nós vamos voltar aí. Lucas capítulo 24. Ainda me estão a acompanhar? Eu espero que não fiquem zangados comigo por falar nisto, mas é tão importante para nós. Tão importante, tão importante. Vejam o caso destes dois homens. Em Lucas capítulo 24, já depois de Jesus ter sido morto e de ter vencido a morte, o seu poder de ter ressuscitado, a Bíblia conta uma história muito interessante que eu gostava de ler para vós. Diz assim, e eis que no mesmo dia em que Jesus ressuscitou, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E vocês já se lembram. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Estão aqui? Já se lembram da história. Os dois iam embora, iam conversando, e a Bíblia diz que iam fazendo perguntas um ao outro e falando sobre si. Tu lembras-te do cego Bartimeu?
Então, e quando ele entrou na cidade de Naim? E aquela viúva trazia o filho único e Jesus tocou no esquife. E depois disse ao menino para se levantar e entregou à mãe. Milagre tremendo. Mas agora vão os dois falando sobre isto. Lembras-te quando deixámos tudo para andar após Jesus? Lembras-te? E viste as experiências e aquela vez em que andámos a distribuir pão entre aquelas pessoas. Tu ainda te recordas? E o que tivemos que trazer para casa? 12 cestos cheios de pão e de peixe. E eles vinham a conversar. E, entretanto, Jesus aproximou-se e ia com eles. E a Bíblia diz, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse, palavras são essas que caminhando trocais entre vós e porque estáis tristes. Mas a tristeza é uma coisa momentânea. Pois é, mas Jesus ia com eles e a tristeza deles era tão grande que foi notória. Por que é que vocês estão tristes? E nem sequer deram conta disso. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que é que vocês estão tristes? E respondendo um cujo nome era Cleofas, ou Cleopas, disse-lhe, tu és só tu peregrino em Jerusalém e não sabes das coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles disseram as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno. Foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Tu não sabes isto? E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia em que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam. Mas a tristeza estava lá. Ainda estão aqui. O que as mulheres nos disseram nos maravilharam. Se isto é verdade. As quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham tido uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, não o viram. Mas ficámos maravilhados. Mas a tristeza está cá. E sabe que às vezes nós vimos à igreja não, a igreja vem a este lugar. E dado o nosso estado anímico, nem nos apercebemos que Jesus está cá. Ouvimos dizer, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Que grande frente. Jesus está aqui. Ouvimos uma mensagem como a dos jovens. A mim, se me quiserem chamar Jesus freak, ou que eu sou freak, na maior. Identificar-me com Jesus é a coisa mais bela que pode haver. Agora, eles estão ali, vêm tristes, trocando palavras. Se não soubessem da notícia, ainda havia razão para tristeza. Mas eles disseram, então tu não sabes o que é que aconteceu? É verdade que algumas mulheres nos maravilharam, mas disseram aquilo com desprezo. Nos maravilharam. Eu estou maravilhado. Parece a publicidade que se fazia de antes. Eu dou-me bem com o melhoral. E a pessoa mostrava uma cara de quem estava mal disposto, enjoado, com náuseas, com vontade de sei lá o quê. Vinham tão tristes, nos maravilharam, disseram que ele não estava lá, tiveram uma visão de anjos, alguns dos nossos ainda foram ao sepulcro, não o viram, mas pronto, nós esperávamos nele, mas não há nada a fazer. Agora, Jesus tem uma forma
confronta-os verbalmente e provavelmente não é das melhores formas, mas às vezes é preciso sacudir as pessoas desta maneira. E ele lhes disse: ó néscios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Vocês são néscios. Vocês são tardos de coração para crer. E continuaram Jesus a ouvir, a falar da Escritura desta maneira e daquela, mas mesmo assim a tristeza era tão grande, a dor era tão grande, a emoção a que estavam aprisionados era tão grande, que nem sequer se aperceberam de que estavam a ser, perdoem a expressão, a ser maltratados como néscios. A Bíblia diz que o néscio no seu coração diz: não há Deus. Estes dizem: não sei, não tenho a certeza, bem, ficámos maravilhados, mas isso não mexeu cá dentro. Nós não vivemos por aquilo que mexe. Vivemos por certezas. Eu não sou crente, nós não somos crentes porque sentimos. Mesmo que não sintamos a presença de Deus, Ele está cá. Mas é impossível não sentir a presença de Deus nesta manhã, neste lugar. Então é porque alguma coisa nos está a privar. Porque estamos tão envolvidos, tão apertados com as nossas coisas, que nem nos damos conta que Jesus está cá. Confrontou-os, mas eles não deram conta. E depois constrangeram-no a ficar com eles, porque já era no fim do dia. Entrou para ficar com eles e quando partiu o pão e o abençoou, partiu e lhe deu, abriram-se os olhos e o conheceram. Mas depois, meus amigos, já não há nada a fazer. Depois é que eles dizem: porventura não ardia o nosso coração quando Ele nos abria a Escritura? Vamos voltar. Então não era tão interessante que a pessoa estivesse em paz, em tranquilidade, aquela situação estivesse resolvida e quando Jesus se apresentava, eles disseram: espera, tu és o mestre. Como é que tu te dignas vir ter connosco aqui? Mas nem se deram conta que ele estava lá. E como Jesus, por vezes não, sempre que nos congregamos neste lugar, Ele está. Amém. Que bom. Porque Ele prometeu. Não é por causa de nós, é para cumprir a sua palavra. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou. E Ele está e acabou. Eu posso não estar, porque eu estou preocupado com tantas coisas. Há coisas na minha vida que precisam de ser tratadas que eu nem me dou conta de que Deus, em cuja presença estou, me pode ajudar a sarar nas relações com outros, nas minhas relações com Ele. Sei lá, imensas coisas. Posso ser abençoado, sair daqui de maneira diferente da qual entrei, mas quero continuar com os meus problemas. Irmão, deixe-me estar com os meus problemas. Não quero falar sobre isso. Mas lamento, mas eu vou continuar a falar sobre isto. Não é o único caso. Quando nós lemos Lucas capítulo 22, eu não trouxe relógio. Eu não sei o tempo que tenho. Deve ser mais do que 20 minutos, porque já vai no 21. Bendito seja Deus. No capítulo 22, verso 39. Deus Santo. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres,
passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E, levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Pedro tinha dito: Senhor, eu estou disposto a ir contigo até à morte. E todos os outros disseram o mesmo. Eu pensei que quando a pessoa está muito triste, tem emoções fortes a controlar a sua vida, que não dorme. Engano meu. Não de agora, porque às vezes eu também estou e consigo dormir. E é melhor dormir porque enquanto tiver os olhos fechados ninguém me massa. Não é segredo, pois não? Não é nenhum segredo para vocês. Às vezes é melhor, não me digas nada, deixa-me em paz, mete-se na cama, acabou. Não resolve. Meu amigo, não resolve. O que resolve é ir ter com Ele. Porquê é que Jesus foi orar? Porquê é que Jesus orou intensamente ao Pai? No capítulo 26, isto é ar-condicionado? Não ponha, por favor. Por causa dos meus auriculares. Se puder desligar, eu agradecia-lhe. Mateus capítulo 26, verso 36, que é uma passagem paralela à que lemos anteriormente. Podem tirar, por favor, para os meus ouvidos, isso é... Desculpem lá, os que estão aqui, eu vou soprando de vez em quando, está bem? Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, não estão cá, mas eu digo os nomes de Tiago e João, começou a entristecer-se. Estamos a falar de Jesus. E a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Já alguma vez lhe doeu a alma? Já alguma vez sentiu angústia de sentir que é uma dor na alma? Daquelas alturas em que nós achamos que não há nada a fazer. Nem sabemos como sair da situação em que nos encontramos, porque o aperto é tão grande. São emoções que nós temos que ter cuidado. Jesus tinha. Era homem, semelhante a nós. Por isso é que Ele sabe aquilo que nós passamos. Não leve desaforo para casa. Não leve desaforo para casa. Não fale logo que as coisas aconteceram, porque é capaz de dar mal. Deixe pousar o pó. E depois trate, mas convenientemente. Primeiro vá ter com o Deus que quer conhecer essa sua dificuldade. Foi o que Jesus fez. Ele disse: a minha alma está triste até à morte. Estou numa angústia grande. Orem por mim. Eles dormem de tristeza. Porque as notícias que Jesus tinha dado não eram das melhores. E havia uma tristeza, uma angústia, um desespero, que 2 foram-se embora. Nós esperávamos que fosse ele, mas agora não há nada a fazer. Jesus quer tratar estas emoções.
Jesus quer tratar estas situações que às vezes não é só entre nós, mas às vezes até no casal acontece. Mal entendidos. Há situações em que eu não estou bem e o que é que pode acontecer? Quando me cruzo com alguém, o primeiro que se apanhar à minha frente vai levar com tudo. Não está certo. Não está certo. Digam amém. Não está certo. Os outros não têm culpa do seu estado de ânimo. Podem ter coragem para aguentar, mas podem não ter. E depois quem é que sofre as consequências dessa desavença? Eu nem o posso ver. Se fosse noutra altura eu dizia-lhe como era. Isto não pode haver no seu coração. É com Deus que se trata. Deus, estou aqui para te dizer que eu tenho isto. Ainda não sou capaz de tratar. Ainda não tenho força. Mas se a tua paz é capaz de guardar, por favor, faz esse milagre na minha vida. Porque o mesmo que cura de pecado, que cura doença, cura estas emoções maltratadas. Agora deixe-me dizer mais alguma coisa sobre Jesus e eu não vou demorar muito mais tempo, porque eu gostava de vos desafiar hoje a sairmos do nosso lugar e a virmos buscar cura aqui. Amém. Amém. Porque às vezes nós pensamos, Jesus, pois eu bem parecia, quando alguns dizem que Jesus é fraco, até morreu. Não. Jesus ainda é um bocadinho mais do que aquilo que os jovens disseram. E se calhar nunca lemos este texto que eu vou ler e alguns vão ficar admirados. Mas, por favor, façam assim. Está bem? Façam assim antes do queixo cair. Quando Jesus veio nascer em Belém, ele sabia o que vinha, ou não? Sabia. Ele sabia que ia à cruz para nos libertar, nos dar vida, saúde física, espiritual, emocional, para tratar destas coisas que nós não somos capazes. E alguns transportamos há anos, à espera de que alguém nos ajude a solucionar. O médico apresentou a receita no princípio. Não estejais inquietos por coisa alguma. Jesus sabia ao que vinha, mas enquanto a sentença de morte é só daqui a 3 anos, ainda vou viver. Ainda vou viver. Agora, quando o médico diz, não lhe dou mais que 2 semanas, mas depois vê o doente aparecer no IPO, não é assim, pastor Pedro? Nem o quero ver. Porque ele disse, não, este homem vai morrer, não vale a pena, não percam tempo com ele. Mas o certo é que aquele que ia morrer está vivo. E o médico disse, este homem vai morrer, não o pode ver. Porque não é possível, eu ditei o que devia ser, mas quem dita aqui é ele. É ele. É ele. E Jesus sabia que ainda havia 3 anos pela frente até ir à cruz. Então eu vou fazer bem, vou espalhar o bem. Na última noite, vamos cear. Há muito tempo que eu queria tomar esta Páscoa convosco. Podem se sentar. Permitam-me que vos lave os pés. Um de vocês vai me trair. Quem é? É aquele a quem eu der o pedaço. E ele saiu e Jesus ficou. E a Bíblia diz em João 13:1, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Agora já não há muito tempo. É uma questão de horas e a vida de Jesus acaba. E quando a pessoa sabe que está por um fio, é duro, é difícil. Peça-lhe a ele para cantar. Vá passear.
Eu estou aqui a morrer e está-me a pedir para cantar. Escute. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida até àquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, bendito seja o meu Salvador. Em angústia, em sofrimento, sabendo que ia sair por aquela porta e que iam prender, mesmo assim, vamos fechar isto com um hino. Vamos louvar ao Senhor. Está angustiado, mas vai louvar, vai engrandecer. E depois de cantar o hino, eu não sei qual é. Nem estou muito interessado em saber, mas um dia eu vou cantá-lo também. Jesus sentia aquelas emoções a mexer com ele, como quando Lázaro estava no sepulcro. Emocionou-se e chorou. Meu querido irmão, minha querida irmã, meus queridos jovens, as emoções negativas que nós temos são para ser tratadas. Não é para ser transportadas ano após ano. Jesus tem solução. Jesus tem solução. Há dias em que estamos fortes e que aguentamos, há outros que não aguentamos. Eu preciso de ajuda para aqueles dias em que eu não estou com força para aguentar. Há coisas que acontecem na nossa vida que nos fazem ir lá atrás. E o diabo é exímio em nos levar ao lixo. Pega nisto e lembra-te do que te fizeram ali e acolá. E agora estão a fazer o mesmo. Já viste? É verdade ou não? É a altura de nos levantarmos e dizermos não mais. Se Jesus tem a solução, eu quero esta paz que excede todo o entendimento na minha vida, no meu coração. Quero viver isto como uma forma de vida. Não me quero esconder, não quero levantar muros, mas quero que Deus, na sua misericórdia, sare as minhas emoções. Eu não sei como é que há os dias em que há gente que entra por uma escola com uma arma e mata 15, 17 pessoas. Não entendo. Não me expliquem. Provavelmente deve haver emoções maltratadas, mal trabalhadas. O que eu vos quero dizer nesta manhã? Aquele Jesus que os jovens disseram, e eu gostei da maneira como eles foram eloquentes, puseram as palavras, puseram emoção. Eles disseram com sentimento porque eu senti. E eu agradeço tanto, porque esse Jesus que vocês falaram é o meu Jesus. É o que está aqui nesta manhã. Isto não é história. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não fiquemos só por aqui. Eu preciso de que Ele sare